Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Automação Industrial 2. Nessa aula de hoje nós vamos comentar um pouquinho com vocês a respeito de contadores, tá? Eles são uma função extremamente utilizada no ambiente industrial. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz para poder utilizar esses caras dentro do CLP. Então vamos lá. Contagem de objetos ou eventos é um procedimento indispensável à automação de processos. Em aulas anteriores eu comentei com vocês a respeito dos temporizadores e como eles podem exercer seu papel em um ambiente industrial. Então, a gente pode ter vários processos que têm esse requisito de tempo para ser executado. E da mesma forma a gente tem o requisito de contagem. Tá, pessoal? Onde é que a gente pode utilizar a contagem em meio a um ambiente industrial? Nós temos algumas principais aplicações. Tá? Dentre elas nós temos a primeira, que é a principal, que é controle de produção. Tá? Então, através dos contadores, você consegue estimar a quantidade de produtos que a sua indústria está produzindo, você consegue perceber qual setor ele está mais rápido do que o outro, você consegue identificar então dessa forma também os gargalos da sua produção, onde é que está mais lento, onde é que precisa ser melhorado. Tá? Você consegue verificar a produtividade de uma determinada equipe que está trabalhando na sua fábrica. Okay? Então a gente consegue perceber uma série de parâmetros se a gente utilizar a contagem para contabilização de produção. Beleza? Além disso também a gente pode considerar a produção como sendo um requisito para você fazer novas compras de matéria-prima. Então, uma vez que eu produzi uma determinada quantidade do meu produto, eu preciso comprar mais matéria-prima para continuar produzindo. Ok? Segunda aplicação que nós temos para contadores. Tá? Dependendo de alguns tipos de produtos, eles requerem uma quantidade específica de componentes. Então, por exemplo, digamos que a gente queira montar uma caixa de bombom. Tá? Nessa caixa de bombom você vai ter determinadas quantidades de determinados tipos de bombons diferentes. Então, esse processo de fechamento dessa caixa vai ser feito através de contadores. Em algumas outras situações, a gente pode utilizar os contadores também para sensoriamento. Tá? Sensores que utilizam de pulsos para poder informar alguma coisa para o meu CLP. Então, por exemplo, a gente pode ter sensores do tipo encoder, tá? Que trabalham com pulsos e são acoplados a motores elétricos. E esses encoders eles conseguem informar tanto a posição que está o meu motor, também quanto a velocidade com que eu estou rodando esse motor aí, que ele está funcionando. Ok? Beleza. Esses contadores eles surgem devido aí também à inviabilidade de você fazer essas contagens utilizando operadores humanos. Tá? Dependendo da quantidade de produtos que passam em frente a uma linha, ela é tão grande, por segundo, ela é tão grande que uma pessoa simplesmente ela não consegue fazer essa contagem manualmente. Tá? E é onde que os CLPs eles introduzem então o que a gente chama de counters, ou também instruções de contagem, que eu vou estar mostrando para vocês durante essa aula de hoje. De maneira geral, nós temos que os contadores eles podem trabalhar de duas formas, tá? Dentro do meu CLP. Eles podem trabalhar com contagem crescente ou contagem decrescente. Tá? É bem simples isso. No contador crescente, nós vamos contar de 0 até um valor pré-selecionado, tá? Pré-escolhido, para você contar. Okay? E na contagem regressiva ou decrescente, nós vamos ter que o contador vai contar a partir de um número pré-escolhido até o valor 0. Okay? Normalmente, nesse LP, nós estamos trabalhando da clique 02. Tá? Essa contagem é feita através da transição de borda de subida. Então, uma vez que o meu sensor ele indique que entrou algo na sua frente e o sinal dele saia de 0 para 1, é feita então a contagem nos meus contadores do CLP. Beleza? Então vamos lá. O clique 02 ele possui 31 contadores. Tá? Ele possui 6 modos diferentes de operação. Eu vou mostrar para vocês aí os principais. Tá? Ele possui também 2 modos para contagem de alta velocidade, mas que a gente não vai estar trabalhando durante esse nosso curso. Okay? Você pode alocá-los no CLP utilizando as memórias aí de C01 até C1F. Lembrando que 1F aí seria hexadecimal. Tá? E eles possuem 6 parâmetros principais de configuração, que eu vou estar mostrando para vocês aqui na sequência. Primeira coisa, tá? Algumas características gerais que nós temos
com relação aos nossos contadores. Nós podemos ter a contagem contínua ou fixa. O que isso quer dizer, né? Uma vez que o seu contador ele chega àquele valor pré-escolhido, se ele continua incrementando ou se ele fixa naquele valor que você escolheu. Tá? Nós temos também contagem retentiva ou não retentiva. Isso aqui está relacionado, tá? Com o fato de o CLP manter ou não a contagem se porventura acontecer uma queda de energia no seu CLP. Beleza? E também a gente tem a possibilidade de contagem em alta velocidade. Tá? Quando a gente trabalha aí com encoders, por exemplo, a gente consegue contar frequências maiores de 40 Hz, por exemplo. Então, 40 pulsos por segundo. Beleza? Então, vamos lá. Dentro do Click 02, no display, quando a gente for trabalhar com esses contadores, a gente vai ter uma telinha parecida com essa aí. Tá? Nós temos os 6 parâmetros, sendo que o primeiro parâmetro está relacionado aí com o modo de contagem, beleza? Está mostrado aqui para vocês. O segundo parâmetro, tá? Relaciona-se com a direção de contagem, ele está em contagem crescente, de 0, 1, 2, 3 até o valor que você escolheu, ou em contagem decrescente, ele conta do valor que você escolheu até 0, ok? Então, quando isso aqui está em off, quer dizer que ele está em contagem crescente, quando ele está em on, está em contagem decrescente. O 3 é o reset do contador. Tá? Então, se porventura você precisa começar a contagem novamente, tá? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês aqui na tela, eu tenho que contar até 500, tá? Mas chegou num valor de 237, por exemplo, e por alguma razão eu preciso voltar esse valor para 0. Tá? Então, eu posso utilizar esse parâmetro 3, que no caso aqui é o I05, para poder reiniciar essa contagem. Então, se eu acionar I05, a contagem volta para 0. O parâmetro 4 é o valor atual de contagem, está sendo mostrado aqui para vocês em rosinha, tá? no desenho. O parâmetro 5 é o set point da contagem, é o valor que a gente quer que ele conte, né? Que é, no caso aqui, esse valor de 500. E o parâmetro 6 é o nome que nós vamos dar para esse contador, no caso aqui é o contador C01. Beleza? Se nós formos acessar a tela de configuração do Click 02, nós vamos ter isso aqui. Aqui em cima nós temos inicialmente, né, o nome do contador, no caso aqui a gente chamou ele de C01, beleza? Logo abaixo nós temos o modo desse contador, que a gente vai mostrar para vocês os modos de 0 até 6 durante essa aula de hoje. Tá? Aqui embaixo a gente tem uma breve prévia, digamos assim, de como que funciona esse contador. Vocês têm uma colinha aí na hora de vocês utilizarem esse contador, beleza? O parâmetro 4 é o valor atual, tá? Isso aqui vai estar visível para você quando você estiver online com o CLP ou estiver simulando a sua lógica, beleza? Esse parâmetro 5 aqui, o valor pré-determinado, pré-escolhido, né? No caso aqui de 500, né? Que a gente quer que o contador ele conte até o valor de 500, beleza? O parâmetro 2 que está indicado aqui para vocês é a direção, se ele vai contar de maneira crescente ou decrescente. Tá? A gente pode configurar esse cara como off e on, tá? Aqui dentro também, mas a gente também pode vincular esse cara a alguma variável do CLP, tá? Como por exemplo I04, igual está configurado aqui. Tá? Posso vincular também a uma memória, posso vincular a um temporizador, posso vincular também a outro contador, tá? Vocês que decidem isso aqui, beleza? E por último nós temos o reset, tá? Que é utilizado para voltar o valor de contagem para o valor 0. Ou para o valor máximo, no caso de contagem decrescente. Beleza? A gente também pode associar esse cara a qualquer variável do meu CLP. Então pode ser um I, pode ser um M, pode ser um Q, tanto faz. Ok? Então vamos agora partir para a explicação dos diferentes modos do CLP. Primeiramente, nós temos o contador no modo 0. Tá? Da mesma forma que eu apresentei para vocês na aula de temporizadores, no modo 0, o contador vai funcionar como se fosse uma memória do tipo M ou N. Então, se eu tenho esse circuito que eu estou mostrando aqui para vocês, essa programação aqui, em que eu tenho I01 conectado diretamente a C01, uma vez que eu aciono I01, nesse instante aqui, eu vou ter a minha saída de C01 também acionada. Então, enquanto I01 estiver desligado, C01 está desligado. Quando eu tiver I01 ligado, eu tenho C01 ligado. E assim sucessivamente. Ok? Ele vai funcionar como se fosse uma memória, né? Um marcador auxiliar.
Beleza? Vamos agora para o segundo modo, que é o contador no modo 1, que é chamado aí de contagem fixa e não retentiva. Pelo próprio nome desse cara, a gente já consegue prever, né, mais ou menos como é que é o funcionamento dele. Beleza, então vamos lá. Contagem fixa. Quer dizer que o meu contador ele vai atingir aquele valor que você escolheu, né, digamos, ele vai contar até 10, por exemplo, e quando ele atingir esse valor programado, se houver algum outro pulso para fazer ele continuar contando, ele não vai incrementar o valor do contador. Ele vai ficar naquele valor 10. Isso significa dizer que a contagem é fixa. Ok? E não retentiva significa dizer que, uma vez que você desacionar o seu CLP, aquele contador perderá a sua contagem atual. Beleza? Se eu estiver trabalhando no modo decrescente, tá? Ele vai contar daquele valor que você pré-escolheu, no caso aqui 10, por exemplo, né? Até chegar em 0. Beleza? E uma vez você chegando nesse valor desejado, né? Seja ele o valor escolhido ou seja ele em 0 na contagem decrescente, ele vai acionar então as saídas do meu contador. Beleza? Importante também relembrar que, né? Quando você energizar o CLP, o valor inicial da contagem vai depender da direção que você estiver escolhido para esse contador, né? Se você colocou ele em contagem crescente, o seu contador ele vai começar no valor 0. Se você colocou ele em contagem decrescente, o seu contador ele vai iniciar no valor máximo, né? Para ele poder ir então até a direção do valor 0. Aqui na sequência eu trouxe para vocês um exemplo de como funciona esse contador no modo 1. Tá? Então vamos lá. Nós temos aqui um programa em que nós temos I06 conectado a C01. Tá? Nos gráficos aqui abaixo eu vou mostrar para vocês cada uma das linhas. Tá? Nós temos primeiramente o pulso de contagem, tá? Que vai ser fornecido pelo meu I06. Então isso aqui é I06. O I06 ele vai ficar desligado, ligado, desligado, ligado, desligado, ligado. Ele pode ser, por exemplo, um sensor de presença contando caixas que estejam passando numa linha. Ok? Beleza. Aqui abaixo nós temos a direção de contagem. No caso aqui, essa direção de contagem ela está sendo dada por M01. Ok? Então, inicialmente nós temos M01 desligado, ou seja, a gente tem a contagem crescente. E aqui nesse instante a gente muda então a contagem de crescente para decrescente, que a gente está acionando M01. Então aqui, direção de contagem vai ser M01. Logo abaixo nós temos a entrada de reset, né, que vai ser dada aí para o nosso I02. Okay? Uma vez que a gente aciona I02, a gente vai resetar o processo de contagem, que vai ter um comportamento diferente se a gente estiver em modo crescente ou decrescente. Depois a gente explica para vocês com mais detalhes. E por último, nós temos a saída do meu contador, que é o próprio C01. Tá? Então a gente consegue enxergar os instantes que ele está ligado e em que ele está desligado também. Beleza? Então vamos lá. Né? Iniciamos o nosso processo aqui nesse instante de tempo. Tá? Nós temos a direção de contagem em off, ou seja, a gente está em contagem crescente, mas nós temos o reset ligado. Tá? Então, mesmo que aconteçam os pulsos de contagem, com o reset ligado, a contagem desse contador vai permanecer em 0. Beleza? Então, nesses dois instantes, né, que nós temos a variação do pulso de contagem, a contagem permanece em 0. Uma vez que a gente desaciona a entrada de reset, a gente permite então que o contador ele funcione normalmente. Tá? Então, no próximo pulso em que a gente sai do valor de 0 para 1, o meu contador ele vai incrementar a contagem de 0 para 1. Beleza? E assim nós temos diversos pulsos de contagem em sequência. Tá? Ele vai de 1 para 2. Reparem que nesse instante de tempo, aqui em específico, nós mudamos a direção de contagem. Tá? Então, ele não mais está em processo de contagem crescente, ele passa então a uma contagem decrescente. E quando vem o próximo pulso de contagem, ao invés de sair de 2 para 3, ele sai de 2 para 1, porque agora a gente está em contagem decrescente. Ok? E uma vez que um novo pulso ele aconteça, né,
o meu contador ele vai sair do valor 1 para o valor 0, tá? E como a gente está em contagem decrescente, o valor desejado é o valor 0. Então, o nosso contador ele vai então acionar, tá? Então, lembrando, novamente, tá? Quando eu estou em contagem decrescente, eu conto do meu valor desejado até 0. Quando eu estou em contagem crescente, eu conto de 0 até o meu valor desejado. Beleza? Ok. Nesse instante aqui de tempo, novamente nós mudamos a direção de contagem, tá? Uma vez que a gente muda a direção de contagem de decrescente para crescente, olha o que acontece com a saída do meu contador. Ela vai para 0, né? Ela vai para off. Porque agora o valor desejado é o valor máximo. No caso aqui é 20. Beleza? Então, novamente, eu mudei a direção de contagem e eu, digamos assim, forneci diversos pulsos, tá? Para o meu contador, até ele chegar ao valor de 19. Uma vez que ele chegou ao valor de 19, mas o que acontece aqui agora? Ó, uma vez que eu chegue no valor de 20, né? Porque eu estou em contagem crescente, o meu contador ele vai então ser acionado. Então reparem, ó, ele deu vários pulsos aqui, né? A hora que ele chegou no valor de 20, eu acionei o meu contador. Reparem também que ó, os pulsos eles continuaram, certo? Só que o meu contador, como ele é contagem fixa, o valor de contagem dele permaneceu em 20. Tá? Eu vou mostrar para vocês mais adiante que quando o contador ele tem contagem contínua, esse valor aqui ele continua incrementando. Tá? Mas vamos esperar que nos próximos exemplos eu vou mostrar para vocês. Beleza? E para a gente poder encerrar essa explicação do comportamento do modo 1, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona o reset nesse modo aqui. Então vamos lá. Nesse instante de tempo aqui, ó, o que acontece? Eu estou ativando o reset. De imediato, né, o nosso contador ele passa para o estado desligado, porque você reiniciou o processo de contagem. Mas vamos lá. Né? Nesse instante, eu apertei o reset e eu estou em modo crescente, porque né, a direção está em off. Beleza? Quando eu reseto o meu contador e a direção é crescente, ele automaticamente vai para o 0. Por quê? Né? Se eu estou em contagem crescente, ele tem que contar de 0 até 20. Então, o reset dele manda o valor atual de contagem para o valor 0. Tá? Mas vamos lá. Eu mantive o reset, só que agora, pessoal, eu resolvi mudar a direção de contagem. Tá? Então, eu estou resetando um contador que não mais está em contagem crescente, ele está em contagem decrescente. Olha o que acontece com o valor de contagem dele. Ele vai para 20. Beleza? Então, em contagem decrescente, né, o reset faz com que o meu valor atual vá para o meu valor pré-escolhido, no caso de 20. Beleza? Então, esse é o comportamento que nós temos para o reset, né, em diferentes condições de contagem. Contagem crescente e contagem decrescente. Beleza? Vamos agora, pessoal, ao segundo modo, tá? Que é o modo 2, que ele tem aí contagem contínua e não retentiva. A única diferença que nós temos com relação ao modo anterior é que, né, uma vez que você atinge o valor pré-programado, aquele valor de contagem que você escolheu, tá? Se você continuar fornecendo pulsos a esse contador, ele vai continuar incrementando. E a partir do momento que você atingiu aquele valor escolhido, tá? Ele vai ficar ligado. Então, por exemplo, você escolheu o valor 10. Quando ele chegar em 10, ele liga. Você deu um novo pulso, ele foi para 11, ele continua ligado. Deu um novo pulso, ele foi para 12, ele continua ligado e assim sucessivamente, tá? Se você, porventura, né, mudar a direção de contagem, né, o contador ele vai desligar de imediato, né, porque agora o valor desejado é o valor 0, mas ele vai ter que sair de 12, ir para 11, ir para 10, ir para 9 e assim até chegar ao valor 0 para poder acionar novamente o seu contador. Da mesma forma que o anterior, esse contador no modo 2 ele é não retentivo. Então, se você desligar o CLP, ele perde o valor de contagem. Da mesma forma que eu observei para o modo anterior, né? Uma vez que você liga o CLP, o valor inicial vai depender da direção de contagem. Se ele estiver em contagem crescente, o valor inicial é 0. Se ele estiver em contagem decrescente, o valor inicial é aquele valor pré-programado. Ok? Na sequência, eu vou mostrar para vocês um exemplo igual eu fiz para o temporizador no modo 1. Tá? Então vamos lá.
Aqui, pessoal, a única diferença que nós vamos ter, ok? Eu vou colocar as variáveis primeiro, né, para a gente poder rastrear melhor. Vamos lá, o pulso de contagem, no caso aqui, vai ser I01. A direção de contagem vai ser I04. O nosso reset é o I05. E a saída do contador é normal, né? É o C01. Beleza. Aqui eu quero que vocês reparem o seguinte. Nós iniciamos o processo, né, em contagem crescente, porque a direção está em off. E nós fornecemos diversos pulsos de contagem. Então ele saiu de 0 até ele chegar ao valor de 19. Tá? O valor desejado aqui no caso é 20. Então uma vez que ele atinge o valor de 20, eu ligo a saída do meu contador. Beleza? Mas reparem aqui o seguinte, eu continuei fornecendo pulsos a esse meu contador, tá? E o que aconteceu com o meu valor de contagem? Ele foi para 21, ok? Então, pessoal, ele se manteve ligado nesse 21. Repare aqui embaixo, tá? Mas vamos lá, né? Nesse instante de tempo aqui, eu resolvi mudar a direção de contagem. De imediato, como nós invertemos a direção, né? A saída do contador ela vai para 0. Certo? Só que reparem que nós temos agora que percorrer, né, de 21 para 20, de 20 para 19, 19 para 18, até chegar em 0, para que o meu contador ele ligue novamente. Beleza? Nesse instante de tempo, eu resolvi mudar a direção de novo. Certo? Então, quando a gente fornecer novos pulsos, né, nós vamos incrementar de 0 até 19 aqui no caso. A hora que ele chegar em 20, o contador aciona novamente. Beleza? E no final aqui eu resolvi apertar um reset, né, para mostrar que no caso, no modo crescente, o valor vai para 0. E se eu mudar a direção, o valor vai para 20. No próximo slide eu vou mostrar para vocês os modos 3 e 4, tá? Que vocês vão ver que são muito parecidos com os modos 1 e 2. Os modos 3 e 4, do contrário dos modos 1 e 2, eles possuem retenção. Tá? Então o modo 3 é o modo 1 com retenção, ou seja, ele armazena as informações do contador, mesmo que você desenergize o CLP. Beleza? É a mesma coisa no modo 4. Tá? Ele é a contagem contínua com retenção. Então ele mantém aquele valor mesmo após a desenergização do CLP. Beleza? Vamos a alguns exemplos, né, de como utilizar esses contadores na prática. Vamos lá, a gente tem um motor que ele deve ser acionado, né, após 2 acionamentos da sua chave de partida. Então eu tenho uma botoeira sem trava, um botão de pulso, ok? Eu devo apertar ele 2 vezes para que o meu motor ele ligue. Então como é que a gente faz isso, né? Bem simples. Nós vamos criar um contato de 01, nossa botoeira sem trava, e vamos associar a um contador, né, C01. No caso aqui, não importa muito qual modo que nós vamos utilizar, tá? Basta que nós coloquemos o valor de 2, né, na contagem, e eu vou utilizar, o valor de 2 na contagem, eu vou utilizar o modo 1 para esse exercício aqui em específico. Tá? Uma vez que nós pressionamos I01 2 vezes, eu quero então acionar a minha saída, que é o meu motor. Então o C01 vai então ativar a minha saída que é 01, fazendo com que o meu motor ele se acione lá no campo. Vamos a um segundo exemplo, né? Agora eu tenho um motor que ele deve ser acionado com 2 apertar da minha botoeira sem trava, né? E eu preciso desligar esse motor. No exemplo anterior a gente não considerou, né, o desliga. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para adicionar esse desliga nesse exemplo? Novamente, né? Vamos criar aqui as barrinhas. Vou associar o meu I01 ao meu contador, C01, tá? Que vai contar 2 pulsos. Ele está no modo 1. Vou associar C01 à minha saída. Tá? A única diferença que nós vamos ter aqui agora é que nós utilizaremos um I02 como reset. Tá? Então, I02 vai resetar o meu contador C01. Então, eu aperto 2 vezes I01 para poder ligar o meu motor. E quando eu apertar I02 uma vez apenas, eu
reseto o C01, né? Desligando o meu motor Q01. E para a gente poder encerrar essa nossa aula de hoje, eu gostaria de deixar para vocês 2 exercícios, tá? Para vocês fazerem, me entregarem, utilizando o Google Classroom. Tá? Um deles é esse exercício aí, que a gente tem uma caixa de bolachas, que é abastecida por 2 esteiras, cada uma delas com o seu sensor de presença. Quando a caixa receber 3 pacotes da esteira A e 2 pacotes da esteira B, você deve ligar a sinalização para um operador. Então você vai acionar uma Q01, que seja, por exemplo, uma lâmpada na sua fábrica. Ok? E o segundo exercício é esse aqui. Nós temos uma fábrica de cigarros que nós desejamos contar 4 milhões de unidades. Só que os nossos contadores do CLP Clique 02 conseguem contar no máximo 999.999. Então eu quero que vocês deem algum jeito para expandir essa contagem até o valor de 4 milhões. Ok? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula do curso de Automação Industrial.